E o Felipe Luiz já começou a montar o Flamengo para a partida contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. E vamos juntos aqui analisar a imprensa falando sobre essa preparação do Mengão. O Flamengo que começa uma nova era com Felipe Luiz. Inclusive hoje, dia 1º de outubro, né? Primeiro dia do mês. Flamengo que seja para o Flamengo uma nova era, uma nova versão, né? Uma versão vitoriosa para o Flamengo com a chegada do Felipe Luiz. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Faz o seguinte, dá aquela moral, deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Se você é flamenguista de verdade, vai aqui e se inscreva no nosso canal Meu Mengão React, tá bom? E também deixe seu comentário aí. Você acredita de forma positiva que o Felipe Luiz vai dar certo no Flamengo? Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião. Vamos pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Flamengo é o assunto agora. É o adversário do Corinthians, amanhã. É bom lembrar, amanhã tem jogo, né? Fala-se tanto do segundo jogo, o primeiro ficou ofuscado. Porque o segundo jogo é o grande assunto que mudou a data, mas é bom lembrar, amanhã tem jogo. Corinthians e Flamengo. Aliás, Corinthians e Flamengo ou Flamengo e Corinthians? É tanto jogo Não, que agora... Flamengo e Corinthians. Amanhã é Maracanã, né? É Maracanã. Tá vendo? É tanto jogo que minha cabeça já embaralhou. Então, primeiro jogo no Maracanã e vai ser a estreia de Felipe Luiz como técnico do time principal rubro-negro. E ele já falou. Vamos acompanhar. Conheço bem esse elenco, eu joguei praticamente com todos eles e meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo. Com certeza essa experiência no Sub-17 foi muito válida, foi onde eu realmente aprendi a montar treino, montar comissão, foi onde eu consegui colocar em prática minhas ideias e vi o time do Sub-17 jogando do jeito que eu queria. Então me deu toda essa experiência, essa vivência, porque uma coisa eu sempre pensei durante muitos anos como treinador, mas viver como treinador era uma experiência nova e realmente é a paixão, é o que eu amo fazer e estou encantado de estar aqui de novo. O modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque, né? Eu já falei em outras entrevistas que às vezes eu peco por não ter medo, né? Mas por atacar demais. É claro que eu vou tentar colocar, como eu falei, a minha ideia em prática, que é diferente, para que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero, que com certeza espero ver muitos gols e muitas chances de gols. Ah, mas no discurso a nação rubro-negra já gostou. Modelo de muito ataque. E como será que foi na base? Números de Felipe Luiz, à beira do campo, dirigindo o Sub-17 e o Sub-20 do Flamengo. No Sub-17 foram só 13 jogos, nenhum empate, mas 11 vitórias e 2 derrotas. Aproveitamento 84,6%. Mas Felipe Luiz, ele falou ali no discurso, já aprendi mesmo, eu vinha pensando, boa parte da minha carreira em ser técnico, mas comecei a aprender agora, dirigindo, como montar uma comissão técnica, montar um treino. Só que agora, Felipe Luiz, é que você vai ver. Porque, por exemplo, no Sub-17 teve 2 derrotas. No Sub-20 a gente está vendo ali, ele teve 5 derrotas e 3 empates. Mas agora no profissional, Felipe Luiz, que você vai ver o barulho de uma derrota pelo Flamengo. É totalmente diferente. Mas é interessante a gente trazer os números, né? No Sub-20, 19 jogos, 11 vitórias também. E o diretor, que eu achei que era meu amigo, tirou a tela. Então eu passo a bola para o Eugênio. Mas é claro que seu amigo. Todos são nossos amigos. Eu acho, primeiro, um momento de coragem do Felipe Luiz, porque é um desafio gigantesco. Ele não tem experiência como técnico de time adulto, apenas como técnico de categorias de base, uma experiência pequena, inclusive, a gente viu ali, são poucos jogos. A gente sabe que é uma distância grande. Por outro lado, é um profissional que o Flamengo, obviamente, já trabalhava pensando nisso, em aproveitá-lo como técnico da equipe principal. Ele já, ainda como jogador, dava sinais, né, de interesse em analisar os jogos, entender taticamente a partida, fazer a sua leitura. E o Flamengo deu a ele a oportunidade de trabalhar na base. Eu acho que o ideal era um maior amadurecimento dele, para pegar um time da exigência do Flamengo. Por outro lado, ele tem a grande vantagem de conhecer a fundo o elenco, não só nas características técnicas e táticas, mas também na questão da personalidade dos jogadores, no ambiente de vestiário. Ele sabe muito bem o que ele vai encontrar lá.
porque os jogadores que chegaram mais novos, ele não tem essa relação, mas a grande maioria do elenco, né, ele conhece de muito tempo que ele tem trabalhado no Flamengo. Então, tem essa questão da inexperiência, mas tem também uma disposição e um conhecimento do clube de tentar colocar em prática ideias que a torcida espera. Como ele colocou ali, é um time muito agressivo, um time que vai para cima e é tudo o que a torcida quer. Só que será realmente um grande feito, não é comum, não é normal que se faça isso em 2 dias. Estabelecer um padrão de jogo, colocar em prática, e a exigência dele é para o jogo de amanhã com o Corinthians. A torcida quer e espera, por mais que ela entenda que é pouco tempo, mas ela tem a esperança, pelo menos, de que seja um Flamengo completamente diferente do Flamengo de domingo passado, com 1 dia e meio de treino para ele trabalhar. É difícil, e se não vier o resultado, vai começar a se colocar, no mínimo, uma interrogação. Será? E não dá para cobrar nada dele. Essa é a grande questão. Ele é colocado num desafio gigantesco com um espaço de tempo mínimo. Coisas do futebol, coisas da vida, ele vai ter que se virar nos 30, né? Quem sabe faz ao vivo, ele vai ter que dar um jeito. O ideal seria em outra situação, né? Mas o cavalo passou, ele tem que montar. E parece com muito moral. Isso não é discurso de interino, né? Esse negócio de implementar meu jeito de jogar. Ele, inclusive, como técnico, parece ter um discurso mais ofensivo do que como lateral. Talvez ele seja um técnico mais que aposte mais na ofensividade do que apostava como lateral. Só para pontuar, professor, é dito interino, mas não há, nesse momento, a perspectiva de que o Flamengo esteja procurando um outro técnico. É um interino com perspectiva de... pelo menos até o final do ano, vamos ver o que dá. Se por acaso der certo, segue para... Aí vai ter eleição e tal, mas a ideia é seguir para o ano que vem. O senhor mesmo disse ontem que todo técnico é interino no Brasil. Todo técnico é interino, só que tem a diferença do interino que você está procurando alguém e tem interino que você vai ficando aí. O interino efetivado como interino, se é que você me Depende dos resultados. O Flamengo, do resultado. Você sabe que essa coisa... Para todo mundo. Essa coisa do técnico do Flamengo, ela ganhou mais força a partir do Jorge Jesus. O Flamengo é um time que muitas vezes se deu bem com gente de casa, com interinos. O Carlinhos foi muitas vezes campeão. O Andrade ganhou um título brasileiro. E às vezes com técnicos não tão consagrados. O como, por exemplo, Carlos Alberto Torres foi campeão brasileiro em 1983. Como jogador foi um monstro, mas como técnico tem esse título, mas não foi um técnico do tamanho de um Tele, enfim... Todo mundo sabe. O próprio Carpegiani era um dos colegas quando foi campeão, inclusive campeão do mundo. Então, situação semelhante à do Felipe Luiz? Bastante parecida, um ídolo que sai do campo para o banco, conhecia todo mundo. Eu acho que esse é um fator importante. Acho que essa turma vai correr pelo Felipe Luiz. Eu sei até o que você pensa sobre isso, mas vai correr pelo Felipe Luiz. Então, já que você fez esse comentário, se vão correr pelo Felipe Luiz, ótimo, excelente para o Flamengo. Porém, por que não corriam antes? Se vão correr só para o Felipe Luiz? Não estou afirmando que não corriam, eu estou dizendo assim, se eles vão correr por causa do Felipe Luiz, mais do que corriam antes, para mim está errado. É que aí entra uma motivação. Tem que correr porque veste a camisa do Flamengo, porque recebe em dia, porque tem uma grande estrutura, porque representa uma grande torcida. Tem que correr sempre, não só porque é o Felipe Luiz. E agora porque o técnico é o Felipe Luiz. Acho que em alguns casos, o caso do Gabigol... É o fato novo, né? Fato novo. A gente no poder, sabe? Gente como a gente, o técnico de bermuda, amigo do Gabigol. Essa questão de ele conhecer, ter jogado praticamente com todos, como ele mesmo afirmou e como todo mundo sabe, óbvio que tem muita coisa boa, positiva que pode ajudar. Mas tem um lado perigoso que ele vai ter que saber equilibrar. Vocês já sabem o que eu vou dizer. Que como técnico a relação é totalmente diferente e ele vai ter que tomar atitudes, muitas vezes, atitudes que vão desagradar alguns dos amigos ou ex-colegas dele e que ele tem que agir de forma totalmente diferente de quando eles eram colegas de equipe. E não
a relação técnico-jogador. Concorda? Capitão Concordo. Fábio Luciano falou isso no resenha. Ele tem que dar a camisa para o Gabigol se ele achar que o Gabigol pode jogar o que contribui para o jogo do Flamengo. E não porque ele é amigo do Gabigol. Então, ele tem que saber equilibrar isso e agir como técnico, não como amigo e companheiro Esse é de o grande equipe. desafio de todo mundo que passa. Tem o vídeo que viralizou ontem, né? É de 2021, se não me engano, ele encontrando com o Gabigol no vestiário, lá no Ninho do Urubu, lá, e o Gabigol fala, um dia você vai ser meu técnico e eu não vou te respeitar. E eu quero a abraçadeira de capitão, senão eu vou ficar pé da vida com você. Já resgatou. Então peraí, então vamos soltar esse vídeo agora. Pode soltar aí. Olha aí. É o que o Eugênio chamou, vamos nessa. Ai, você que eu tava, mano. Eu juro por Deus. Eu pensei que eu falaria isso. Mano, eu tô com muita saudade de você. Pra o seu lado. Agora pra você tão calmo dentro do campo, mano. Sério, saudade. Calma dele, mano. Saudade, mano. Saber que você vai renovar, você vai me treinar daqui a um tempo. E eu não vou te respeitar. E outra, se eu for capitão do seu time, eu vou ficar O que tá no campo querendo treinar. Agora, ia ser cobrado como qualquer outro. Pra você. Ele só fez uma projeção ali mais pro futuro, né? Que o Gabi estaria com 30 e poucos anos e isso acaba acontecendo muito antes, o Gabi com 28, né? Recém-completados. E é isso, eu acho que tem a brincadeira e... Concorda com o que eu falei? Concordo especialmente com o que o professor colocou aqui. Que é o momento de saber, entendendo essa proximidade, que aquele diálogo é de um momento em que eles eram colegas e agora eles não são mais colegas. Sim. Agora o Felipe está numa posição acima do Gabi. Então, para ele ter o respeito não só do Gabi, como do grupo como um todo, é o que ele falou assim, vai ter que ser cobrado. Vai ser cobrado. O último trecho da entrevista é importante. Vai ser cobrado como qualquer um, mas... é um jogador que vai ser fácil de trabalhar porque tem vontade de treinar, chega cedo no treino. E aí, e mais que ele falou do que eu dizia aqui ontem, entender as características do Gabi para aproveitá-las da melhor maneira possível em prol do time. E ainda mais num Isso ele tem a favor. Até pela necessidade que o Flamengo tem da ausência do Pedro. O grande problema que o time tem hoje é justamente encontrar alternativas, e aí fica a crítica até ao trabalho do Tite, que não... Ok, o Pedro faz muita diferença, é o artilheiro do Brasil, mas com o elenco que você tem, você poderia ter encontrado alternativas, e aí pode ser essa. Então não te surpreenderia amanhã Gabigol titular, André? Eu não apostaria nisso, mas não me surpreenderia pelo momento do Flamengo e pelos desfalques. Me surpreenderia se ele não for titular. Ah, é? Peraí. Como é que é? É claro. Até por falta de outro. Me surpreenderá se ele não for titular amanhã. Por que ele não seria? Ele não vinha sendo, faz tempo que não é. Não vinha sendo, mas vamos lá. Ganhou algum novo desfalque? Não. Então, dentro de um contexto em que o técnico que estava no comando, o Tite, não entendia o Gabigol como um centroavante. Não entendia o Gabigol como o principal substituto do Pedro, que era o seu centroavante titular e que hoje não pode jogar. É difícil de entender isso. Tudo bem. Pra mim é difícil. Então, como que o Gabigol não é centroavante? Então você concorda comigo. Oráculo, né? Oráculo, então vamos lá, só Bel. ele enxerga. Então você acabou de concordar comigo. Você pode até dizer que ele tá em má fase, que ele não tá como estava alguns anos atrás. Agora, o Gabigol não pode ser centroavante? Então onde isso? Você está concordando comigo, então? Estou. Que uma vez saindo o Tite, é normal que o Gabigol seja o centroavante do Felipe Luiz. Tem mais um detalhe. O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil, não é isso? Ele jogou pelo Nova Iguaçu. Jogou pelo Nova Iguaçu. Então aí, mas até por exclusão vai jogar o Gabigol. Me surpreenderei se ele não for titular. Independente do Carlinhos ter jogado ou não pelo Nova Iguaçu, eu acho, que tivesse como eu já falei aqui, a proximidade, a amizade, a confiança, tudo que existe mesmo a força entre do tempo eles. Irá destruir? Isso vai fazer naturalmente com que o Gabigol tenha outra postura e seja aproveitado, como a gente acabou de ver numa entrevista que já é antiga, mas que vale o que ele colocou. Como ele falou assim, o Gabigol tem que ser aproveitado perto da área, porque ele é um finalizador, ele é o artilheiro e tal. E ele, pro Tite, vinha jogando como reserva do Arrascaeta, não que estivesse longe da área, mas um passo atrás da posição onde ele rende melhor. Então, não tem surpresa nenhuma. E falei aqui ontem, repito, imagino um Gabigol rendendo muito mais do que vinha rendendo.
e fazendo gols e voltando a ser decisivo para o Flamengo. A perspectiva dele dentro do Flamengo mudou completamente. Agora ele que aproveite. Completamente. Né? Ele que aproveite tudo isso, porque tem a página 2, que na verdade a 1, o cara tem que entregar. Agora é a vez dele. Inclusive essa questão do relacionamento, agora o Felipe Luiz não é mais o colega, é o chefe. Isso daí passa antes também pelo Gabigol, por uma percepção dele. Eu não consigo entender, imaginar que ele tenha desaprendido futebol. Ele sabe jogar, ele já provou e comprovou isso várias vezes. Tem a parte física. Tem a parte física, muito mas tempo sem tem jogar, a parte por lesão, psicológica por suspensão, também. por não sei o quê. Mas o ganho psicológico dele com o Felipe Luiz no banco de reservas é gigantesco. Você viu ali, tem um trechinho da fala dele que é o seguinte: pô, eu tava com saudade de você, quando vejo você no campo eu fico mais tranquilo. Olha essa relação. Agora quando ele olha pro banco e vê, eu fico mais tranquilo ainda. Cantaria Felipe Luiz: a amizade, nem mesmo o cargo de técnico irá destruir. Somos Flamengo. Professor, gostou dessa? É, boa bem essa adaptado, uma bela versão. E nesse questão, né, da amizade, do relacionamento deles e da exigência do cargo, eu acredito muito que a exigência vai acabar pautando, primeiro, pelas ambições do Felipe Luiz. Eu não sei se o trabalho dele vai ser longo, se vai ser bom no Flamengo, até porque ele está acelerando um processo, está queimando uma etapa pela necessidade, mas eu acredito seriamente que ele vai ser um grande treinador. Pela inteligência que ele já demonstrava dentro do campo, acho que isso o fez manter um nível muito alto até o fim da carreira, mesmo quando fisicamente era mais difícil. A inteligência dele como jogador e as coisas que ele fala. E até a oportunidade. Hoje ele não estava falando. De repente, o Flamengo vê como um técnico para o ano que vem, não só interino. Então, pensando nessa projeção, na oportunidade que ele está tendo, e eu acho até, ele abraça muito isso. Que mesmo que entenda, ao final desse período agora que ele está assumindo, que não está pronto ainda para ser o técnico, que continue dando a ele espaço nas categorias de base. Com certeza. Porque ele tá queimando etapa. Ele está avançando o que seria normal. Então, assim, não é para descartar. Se por acaso não acontecer, descarta, esquece ele. Não. Ele tem muito potencial para ser um grande tem muito a desenvolver. Eu estava vendo ontem, não me lembro qual reportagem, senão, em toda sinceridade, eu citaria a fonte. Ontem ou antes de ontem, técnicos com os quais ele trabalhou, né? Além de Jorge Jesus. Nossa. Mourinho, no Chelsea, se eu não me engano, né? Mourinho, Simeone, muitos anos no Atlético de Madrid, Tite na seleção brasileira, Jorge Jesus no Flamengo. Olha que currículo, né? E ele sempre teve essa coisa, ele era um jogador que a gente já enxergava um técnico, um futuro técnico, quando ele jogava. Tem a questão do relacionamento, que também é fundamental. Eu acho que o técnico ideal seria um misto de Parreira com o Filipão, o relacionamento com as preocupações táticas. Ele tem as duas coisas. Talvez não seja o momento, isso a gente só vai saber com a bola rolando. E em relação ao Gabigol, inclusive mais do que o pensamento mágico da volta do ídolo Gabigol, eu acho que vai ter a mão do Felipe Luiz no sentido do que ele falou ali. Gabigol tem que jogar mais perto da área, ele enxerga o Gabigol de um jeito que o Tite não enxergava. O outro enxergava o Gabigol como reserva do Arrascaeta. Você vai fazer o quê? E precisando de centroavante. Então, acho que ele vai começar pela simplicidade. Simplicidade hoje é botar o Gabigol para jogar ali. E jogar numa zona, numa área, numa posição que pode até compensar essa questão física pelo posicionamento dele. Também com a confiança, mas principalmente por posicionamento em campo. Eu acho que vai ter a mão do Felipe Luiz nesse... Esse jogo de domingo com o Atlético, ele já jogou como centroavante, é verdade seja dita. Mas a bola chegou muito pouco para ele, o time procurava pouco. Era aquela toque de um lado para o outro, volta da direita para a esquerda. Em Montevidéu também, em momento nenhum a bola chegou para ele, né? O passe filtrado para ele, a aproximação. Jogador que se aproxima pela faixa central do campo, buscando a tabela, buscando a infiltração. E é isso que o Flamengo precisa proporcionar a ele, não só colocá-lo mais perto do gol, como também fazer essa bola chegar até ele. Em Montevidéu chegou uma, ele não aproveitou. Peraí, uma. Mas ele jogou quantos minutos? Ele finalizou, o goleiro defendeu, 30 minutos. Finalizou mal. Finalizou mal. Finalizou mal, finalizou dentro do que era. Ali eu acho, aquele não foi o erro do Gabigol. Ele não tem jogado bem, isso é um fato, tem participado pouco do jogo, está claramente desmotivado. E agora eu acho que isso pode mudar. Esse aspecto psicológico tende a mudar radicalmente com a chegada do Felipe Luiz. Aí ver se ele está pronto fisicamente ou se realmente ele não estava jogando bem porque não estava conseguindo correr. Se ele estiver pronto fisicamente, juntando isso à motivação,
ele tem tudo e com um planejamento tático melhor para ele, para que a bola chegue mais para ele, a tendência é que suba de produção. Temos uma pergunta interessante para o professor Celso Zelt, que talvez conheça muito mais a nação corintiana, a fiel torcida, do que todos nós. Porque o corintiano, talvez não, apesar... O Doc também conhece, eles acompanham aqui o futebol. Você também, você é o Capitão América. Mas não tão profundamente quanto o professor. O professor Celso conhece, ele sabe tudo da história do Corinthians. É um almanaque do Corinthians na cabeça. Ele não tem só nos arquivos, não tem na cabeça. Conheço internamente lá, né? Sentado ali no meio. A pergunta é a seguinte. Toda essa mudança agora, em cima da hora, que muda, a gente não sabe como vai ser em campo. Mas o clima, por exemplo, jogo no Maracanã já vai ser outro clima. Se fosse o Tite, já ia começar com xingamento. Vai começar com Felipe Luiz, não sei o que, tarará. Depois que a bola rolar, a gente não sabe. Mas já é outro clima, já é mais otimismo e, de repente, um Gabigol mais empolgado. Outro Flamengo. Isso diminui a esperança e o otimismo do corintiano, que apesar da derrota para o São Paulo no final de semana, o corintiano está muito mais esperançoso com o seu time, está muito mais otimista, o Corinthians voltou a jogar bem, perdeu jogos, mas ganhou jogos no Brasileiro, atropelou o Fortaleza, etc. e tal. Mas surge um novo Flamengo com outro clima, com outro técnico. O corintiano, a pergunta básica é, está preocupado? A sensação era de que era melhor que o Tite ficasse. Que o time continuasse jogando de para-brisa, assim, o time do Flamengo, sabe aquele para-brisa? Tchu, 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 né? Eu acho que a perspectiva de um Flamengo com... Não só com uma motivação, eu insisto, eu acho que passa pelo que fará o Felipe Luiz no sentido de fazer esse time ser mais ofensivo, ser mais direto, potencial do Gabigol, são muitos fatores para preocupar o corintiano. Eu acho que preocupa sim, preocupa mais do que, por exemplo, antes o Corinthians jogou no domingo, né? O Flamengo jogou logo depois. Naquela noite de domingo, talvez o Corinthians jogou às 4, o Flamengo jogou às 6h30. Quando acaba... Ou às 8, não, o Flamengo jogou às 8, eu acho. O Flamengo ganha o jogo, então... Não se esperava, eu pelo menos esperava que o Tite fosse demitido ali. Achava que ele fosse ser demitido antes. Quando acaba aquela noite, parece que as coisas eram mais a favor do Corinthians, porque era um Flamengo mais em deprê, né? Mais para baixo. Agora o Flamengo está esperançoso. Acho que isso foi ruim para o Corinthians no confronto. Eu também vejo assim como até que essa coisa do fato novo, de um time que estava muito estagnado, jogando mal nos últimos jogos. Você via que o trabalho certamente não ia ter continuidade em 2025, então já estava um clima de fim de trabalho e ainda chega a figura do Felipe Luiz, pelo que representa. Acho que isso pode representar algo positivo para o Flamengo. Fato novo. O fato novo. Mas eu ainda acho que da perspectiva mais ampla do confronto, o torcedor corintiano, ele se tornou mais confiante pelas últimas semanas. Eu ainda acho que pode ser que esse acontecimento agora da mudança de técnico pode ter dado um pouco mais de confiança para o torcedor do Flamengo, mas eu ainda vejo esse confronto ficando muito mais nivelado desde o sorteio, desde de semanas atrás. Porque o Corinthians se tornou um time mais consistente. E por mais que tenha esse fato novo, ainda assim são 2 dias de trabalho. Você não vai conseguir, por mais que o Felipe Luiz tenha boas ideias, ele não vai conseguir colocar em prática em tão pouco tempo, imagino, vivenciando ali o dia a dia, colocar ideias táticas mais rebuscadas, porque 48 horas não é possível você colocar tanta coisa em prática. E tem uma questão para mim muito determinante em relação à confiança que o torcedor corintiano pode ter, o momento físico dos 2 times. E num jogo de mata-mata, acho que o Corinthians está muito à frente do Flamengo fisicamente, nesse momento. Tecnicamente o Flamengo é melhor, é o favorito no confronto, só que eu acho que apesar desse fator do Felipe Luiz, esse confronto se tornou muito mais equilibrado do que era para ele ser. A diferença é que o Corinthians... Aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Fica ligado no nosso canal, que assim que a gente tiver mais informações do Mengão, nós vamos trazendo aqui para vocês no nosso canal, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.